A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Que bom poder estar aqui com você para mais uma videoaula aqui do nosso canal Ministério Fábio Santos. Confesso, estava com muitas saudades de estar aqui, sabendo que você está aí, uma saudade tremenda de você. Passamos um vento, olha, foi um ventinho que incomodou um pouco. E tivemos uma pequena dificuldade que eu vou explicar rapidamente para você, para a gente seguir com a nossa aula, porque é o nosso objetivo. No trimestre passado, nós começamos a ministrar as aulas e tivemos que parar bem no início, acho que na quarta ou quinta sessão, porque onde nós estávamos tivemos um problema com a dificuldade com a internet, e aí a geradora da internet arrebentaram o fio na rua, volta, conserta, não conserta, fica bom, fica ruim, a gente não conseguia. No dia de gravar o vídeo, a internet estava ruim, caía a internet no meio da gravação, parava, voltava, uma confusão grande. E com isso foram se acumulando as semanas, e quando a gente conseguiu mais ou menos ajustar, começamos a ter dificuldade com o estúdio lá, o local que já estava para se mudar, que nem era provisório, e acumulou muitas aulas, e a gente achou por bem não vir fazendo aulas antigas, apesar que na igreja estava fluindo de vento em popa um assunto maravilhoso sobre Ruth e Esther, né? Mas a gente achou por bem aqui no canal dar uma segurada e esperar a chegada desse próximo trimestre que chegou, louvado seja Deus, e nós estamos aqui de casa nova, agora sim definitivo, tudo organizado, a internet funcionando bem, para a glória de Deus, né? Nada nos atrapalhará porque Deus está conosco. E eu trago comigo a lição do quarto trimestre 2024, que tem como título As Promessas de Deus. É bem sugestivo, né? Que vem: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Com os comentários de Elinaldo Renovato. Não é renovado, Renovato, T-O no final. E essa lição ela foi ministrada no último dia 6 de outubro, que tem como a primeira lição o título As Promessas de Deus. Como teve as eleições no domingo, gerou uma série de situações, enfim, a gente não subiu o vídeo já na primeira semana, mas estamos subindo hoje para você, terça-feira. Estou gravando agora às 5 horas da manhã, porque ontem à noite a gravação não ficou boa, porque eu esqueci de ligar o microfone, então estou refazendo, e foi tão bom isso tudo que é delicioso falar de novo, sem problema algum. Mas a gente vai tentar manter o que a gente vinha fazendo como padrão, gravar na sexta, ou subir na sexta-feira à noite, ou no sábado pela manhã, para você estar acompanhando. Então eu convido a você a se inscrever no nosso canal. Vamos continuar crescendo a nossa igrejinha, porque está uma bênção, viu? Estamos perto dos 200 e eu conto com você para divulgar, para deixar o seu like, porque todas as vezes que você deixa o like, o algoritmo, que é o robozinho do stream aqui do YouTube, entendendo que você gostando do vídeo, ele pega esse mesmo vídeo que você deixou o like e mostra para uma outra pessoa, para que a pessoa também seja abençoada ao assistir os nossos vídeos. E assinando, apertando o sininho de notificações, o que acontece? Todo vídeo que a gente subir aqui novo no YouTube, seja grande assim, de aula, de ministração, de devocional, e aqueles pequenininhos que são shorts, o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo. Aí você corre para o YouTube, assiste o vídeo, aí você pode compartilhar, mandar o link das aulas para quem você quiser, e assim tem sido feito Brasil afora. As pessoas têm se deliciado com as nossas aulas e eu confesso, muitas saudades. Vamos às aulas? Vamos à aula? Louvado seja Deus. O título de hoje é As Promessas de Deus, que tem como texto áureo o versículo que está no capítulo 1 de Jeremias, o versículo 12, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. É uma conversa entre Deus e Jeremias, onde ele afirma para Jeremias que ele vela pela sua palavra para fazer ela acontecer. O que é velar? Velar vem de cuidar enquanto tudo não acontece, ou quando
todos estão deitados ou dormindo, eu fico aceso, aposto, guardando, velando, cuidando. Por isso vem na mortuária o nome de velório, enquanto o morto está ali sendo velado, sendo cuidado, vigiado, todos estão acordados em volta daquela situação para um desfecho final, que é o sepultamento, no caso do velório de morto. Mas aqui é Deus velando, cuidando, guardando, cercando para que o destino final aconteça, que é o cumprimento da sua promessa, é a sua palavra liberada, é a sua palavra impetrada para nos abençoar. E Ele é maravilhoso para cumpri-la. A verdade prática vem dizendo: Deus faz promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Ou seja, todas as promessas que Deus me fez, a mim, fez a você, vem fazendo a mim, vem fazendo a você ao longo da nossa existência, as que estão contidas na Bíblia, as promessas que Ele usou homens e mulheres de Deus para nos liberar na vida durante o nosso ministério, nossa caminhada com Cristo, todas elas têm um intuito de que o nosso relacionamento com Ele seja uma coisa mais próxima, para que a gente experimente essa proximidade de estar com Ele, coisa que o pecado gerou uma separação. Então, quando houve uma separação de nós aqui, pecador, e Deus, esse religar, essa junção, essa volta, o que une isso, ou uma das coisas que faz isso ser atraente a Deus e a nós, é a promessa que Ele nos faz. Quando Deus nos faz uma promessa, a gente fica todos os dias conversando com Deus e lembrando da promessa, porque a promessa, ela nos traz esperança, porque temos que esperar para acontecer. E quando a esperança é renovada, quando a esperança é viva em nós, a gente alimenta a fé. É a fé sendo manifesta através da esperança, porque a Bíblia fala que uma das coisas mais importantes é a esperança, o amor e a fé. Percebe? Então, quando Ele nos faz uma promessa, Ele quer que a gente experimente uma vida mais próxima, uma intimidade com Ele, a ponto da gente estar tão íntimo dEle, nem se tocar que temos uma intimidade tal com Ele. Simplesmente temos, mas também não ficamos cobrando promessas, o cumprimento da promessa, porque por promessa não se ora, por promessa se espera, confia e aguarda Deus cumprir, porque Ele é fiel. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 55, do versículo meia dúzia até o 13. É uma leitura maravilhosa, linda, 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 linda. Você querendo acompanhar comigo, pode abrir a sua Bíblia aí, por favor. Isaías 55, do versículo 6 ao 13, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia, glória a Deus. 12. Porque com alegria saireis e
Em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro, crescerá a faia, e em lugar de sarça, crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Lindo, lindo, lindo essa passagem de Isaías 55, do versículo 62 ao versículo 13. A introdução diz assim: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se contradizerem, ou melhor, para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente, nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, típicos e próprios das promessas de Deus segundo a sua palavra. Ou seja, a palavra-chave do nosso estudo aqui hoje é a palavra promessa. Ela é bem sugestiva porque é o que traz aqui o estudo da revista que eu tenho até aqui em minhas mãos. Vou tirar da luz aqui um pouquinho, aqui, para você poder ver. Aqui dá para ver legal. Ó. Acho que aqui, né? Aqui, olha. Ficou bom agora. Tá vendo? Essa é a revista. Eu estou olhando aqui pelo laptop porque a letra é melhor para poder enxergar. Na nossa idade é muito mais fácil. Essa revista maravilhosa com estudos maravilhosos. Vamos lá. Primeiro tópico vem como título Um convite de Deus. Primeiro parágrafo. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Então, no primeiro parágrafo aqui, a gente entende que Deus faz um convite para nós, através de Isaías, quando ele diz que a palavra que sai da boca dele, ou que sair a partir de então, de Jeremias, ele falando com Jeremias, que a palavra vai cumprir, ela vai ser, ela vai funcionar, ou seja, ela vai acontecer diante daquilo que ele falou, ou seja, a partir de agora, o que eu falar com você, não vai voltar vazia, porque eu velo pela minha palavra, ou seja, e quando ele começa a liberar promessas, aqui está dizendo que o que apraz, o que dá prazer ao Senhor é o cumprimento delas. Então ele faz um convite para Israel, para que Israel se volte para ele. Então o nosso Deus é um Deus convidativo, é um Deus convidador, ele é um Deus educado, é um Deus que não invade. Ele, se for convidado para estar na sua vida, ele entra. Se ele não for convidado, ele aguarda o convite. Mas para que a gente também participe da vida dele, do mundo dele, é nos feito um convite, não é nos feito uma imposição. Olha, tem que fazer, tem que ser. Não. Deus não é assim. Ele é sempre cordial, ele é sempre amigo, ele é sempre e muito educado. E existem também situações que
para que as promessas de Deus, como está escrito aqui, é nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Para que promessas de Deus aconteçam na nossa vida, é muito importante e necessário que a gente dê passos, que a gente caminhe em direção àquilo que Deus tem, àquilo que Deus quer, àquilo que Deus planeja, por caminhos que Ele tem e quer que a gente ande, para que a gente não vá, para uma direção diferente daquilo que Ele gostaria que estivéssemos, porque se Ele promete para nós uma casa com piscina e a gente vai, ao invés de aprender a nadar, a gente vai para uma aula de culinária, vai servir a aula de culinária na casa, mas Ele quer que a gente aproveite a piscina. Ou se Ele nos dá uma casa com uma boa cozinha, com uma boa piscina, naturalmente vai nos dar a condição de mantermos ali uma funcionária. Então a parte da cozinha a gente não precisa se preocupar. Então temos que aproveitar para aprender aquilo que vai nos dar prazer e prazer a Ele, que é o lazer da casa, que é a piscina. Então a gente tem que entrar numa aula de natação para aprender a nadar e aproveitar a piscina. Ou seja, caminhar em direção a se preparar para o cumprimento daquilo que Ele prometeu, para quando vier a gente não desperdice as bênçãos e a promessa. E olha que Israel fez muito isso. Segundo parágrafo, que é muito importante, é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo, no versículo 6 do capítulo 55 de Isaías, aparece o seguinte imperativo. Não é uma ordem, mas é uma firmeza no falar. Não é uma imposição, mas é uma certeza no ouvir e saber que é o que vai acontecer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado. Quem busca, encontrará. A quem bate, a porta será aberta. Mateus 7,7. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Versículo 8. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Porque se a gente não aprende ou não vive a busca de Deus hoje, nada vai acontecer. Promessas, elas não acontecem, algumas delas, se a gente não buscar a Deus. Como foi dito aqui, na verdade prática, que há um interesse de Deus em nos fazer promessas para que haja entre nós e Ele uma aproximação, uma vida íntima, uma vida de devoção, não por causa da promessa. Eu não tenho que estar próximo de Deus porque Ele me prometeu, mas Ele me promete por estarmos perto. Consegue entender? Eu não vou me atrair a Deus ou se achegar a Deus ou me achegar a Deus para que Ele me faça a promessa. Não, eu vou andar com Deus, que aí Ele vai me prometer aquilo, Ele vai me prometer aquilo outro lá, e vai acontecer assim, vai acontecer assado. Não é assim. Eu me aproximo de Deus porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, a vontade dEle é agradável, Deus é maravilhoso, é um grande amigo, meu melhor amigo, parceria, ok? Então, à medida em que eu me relaciono com Ele, Ele me libera promessas para que essa nossa relação aumente, porque o que Ele pode fazer por mim é promessa. Eu faço promessas para Deus, mas eu não sei se eu posso cumpri-las ou se eu tenho condição de cumpri-las, porque eu sou falho. Quantas e quantas eu já fiz que eu comecei e parei no meio do caminho e não dei continuidade. Ainda assim, Ele continuou me amando e não retirou as promessas dEle de mim, nem de cumprir em mim as suas promessas. O terceiro parágrafo vem dizendo: é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar.
Versículo 7 de Isaías 55 fala sobre isso, que nós lemos. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos que os nossos. Assim, toda a pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor, Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar da aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quando o arrependimento é impulsionado pelo Senhor, isso acontece, o fato é que o nosso coração ele se enche de alegria, porque foi o próprio Deus que nos conduziu ao arrependimento. Como é isso? Aqui está dizendo que uma das chaves para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida é o arrependimento. Como eu disse antes, o que faz a gente distanciar da promessa é o pecado, é a arrogância, é a altivez, é alguma coisa que nos separa do convívio dele. E aí a gente fica distante dele, então ele quer atrair a gente de novo. Então o que ele permite? Um arrependimento genuíno, de verdade em nosso coração. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu acredito que já. Eu já tive. Quando você se depara numa situação que você se desvia do evangelho, se afasta da igreja, ou enfim, comete algumas atrocidades que você percebe que aquilo não foi bom e você fala, caramba, não era para eu ter feito isso, e você se arrepende. O arrependimento, quando ele é impulsionado por Deus, ele dá uma dor, uma angústia, Gente, não tem palavras para descrever, mas é uma sensação horrível. É uma sensação, sabe? Misericórdia. Eu lembro da sensação, mas eu não consigo pôr aqui em palavras. Ela dói lá dentro da alma, sabe? Lá no âmago mesmo. E esse arrependimento, Deus vê a sinceridade dele e se aproxima de nós. E como diz aqui, ele coloca júbilo, ou seja, alegria, e florescimento espiritual, ou seja, tudo aquilo que estava preso começa a florescer e a brotar num lugar onde o que tinha era terra árida, arenosa, e era seca, não tinha vida. Onde não existia sabor, onde não existia cor, onde não existia vida, o arrependimento genuíno, liberado por Deus, impulsionado por Deus, faz acontecer momentos jubilosos e floresce a nossa vida espiritual. A nossa mente abre, o nosso olhar muda, a escama cai, a gente passa a ver a vida como de fato ela é, olhando pela ótica do Senhor. Amém? E a sinopse 1 é: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Aleluia. O segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. Vejam só. A promessa na Bíblia. A palavra promessa, aqui vai explicar sobre o sentido da palavra, o que significa a palavra promessa. Amém? A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados, e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Deus, ele se compromete
ele promete e estar junto na promessa. Comprometer, estar junto com, na promessa. Ele se compromete de fazer a parte dele, porque ele vai fazer a parte dele, então ele está junto comigo para, enquanto isso não acontece, termos um bom relacionamento, e depois que isso acontece, estarmos juntos, desfrutando do que ele prometeu. Então ele é comprometido com a gente, que ele fez a promessa, e principalmente para acontecer a palavra dele. Porque se ele fala, ele dá a sua palavra e não acontece, pega mal para ele. Mas existem promessas que não foi ele quem fez. E a gente começa a questioná-lo, por que um recebeu e eu não? Por que está demorando muito? Porque tem promessas que não foi Deus quem fez. Quem fez foi o homem. Eu acreditei que alguém fez achando que era Deus. Quer ver só um detalhe? Para eu passar para o segundo parágrafo que vai emendar isso aqui. Eu conheço uma pessoa, uma senhora, que eu fazia programa de rádio e ela era uma das nossas ouvintes e me fez uma vez um convite para ir na casa dela para orar pelo filho dela. O filho dela, na época, com 18, 19 anos, ia ser pai pela primeira vez, mas era usuário de cocaína, usava muita droga. E ela me chamou lá para poder conversar com o menino, orar com o menino e tal. A gente foi lá, a gente conversou, ok, foi uma visita boa. O garoto não se converteu, continuou nas drogas, enfim. Mas essa senhora, ela disse que Deus prometeu a ela que o menino iria se converter. Então tudo que ela faz é para ver a conversão do menino. Todas as vezes que ela o vê drogado, coisa do tipo, ela se deprime. Natural, porque a mãe ouve, ela entende que ela ouviu de Deus essa promessa e não há quem tire isso do coração dela. O que eu quero dizer é, muitas das vezes a nossa vida está em volta de alguém que a gente ama, que a gente quer tanto que aquela pessoa se converta pela vida errada que ela vem vivendo, que a gente começa a acreditar que se alguém falar, olha, fulano vai se converter, a gente pensa que foi Deus dizendo que fulano vai se converter. Às vezes alguém à nossa volta, um pastor, uma irmã, alguém orando com a gente, às vezes sente de Deus de falar isso, às vezes não é Deus, às vezes é na emoção e na compaixão por aquela pessoa, libera uma palavra que Deus não mandou liberar. E aquela pessoa passa a acreditar que é Deus fazendo, Deus falando. Então muita gente deixa de viver coisas maravilhosas. Veja que enquanto Deus não cumpre a promessa, viva a vida. Enquanto Deus não cumpre o que Ele prometeu na minha e na sua vida, precisamos aproveitar as outras coisas que Ele tem nos permitido viver. Eu não posso ficar triste porque a minha filha ainda não se converteu, a minha neta não se converteu, o meu filho não se converteu, a minha esposa não se converteu, a minha mãe não se converteu. O meu irmão, eu não posso ficar triste ou deixar de viver coisas maravilhosas porque eles ainda não se converteram. Eu me converti. Eu sou o motivo da alegria da minha vida. Eu sou aquele que traz e que leva alegria para Deus. Deus se alegra com a minha vida. É lógico que eu quero que a minha prima se converta, que o meu primo se converta, que a minha tia se converta. Eu quero que meus amigos... Eu quero. E oro por isso e busco por isso. Mas enquanto isso não acontece, porque é a promessa de Deus, eu preciso me felicitar com as outras oportunidades que o Senhor apresenta diante de mim. Aí entra o segundo parágrafo aqui da parte 2. Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, não referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes da sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda.
o profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Ou seja, Deus, ele não falha. Ele é o único que consegue ter todo o poder na terra, saber de todas as coisas, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como, por exemplo, está aqui agora, está aí agora, está em mim agora, está em você agora. Então, ele não se corrompe, ele não se mistura com aquilo que não vai ser bom. Então, o que ele promete, ele cumpre, como diz aqui: antes que houvesse o dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, ou agindo eu, ou fazendo eu, ou indo eu para a lida, para a execução, quem é que tem o poder de impedir-me? É Deus dizendo: se eu vou fazer, ou quando eu for fazer, quando eu for agir, quem é que tem o poder para impedir com que alguma coisa seja feita? Se eu vou abençoar a sua vida, se eu vou cumprir a promessa na sua vida, quem é que tem o poder de me impedir de cumprir isso na sua vida, diz o Senhor. Percebe? Então Deus, ele é infalível. E o terceiro parágrafo vem dizendo: Deus zela pela sua palavra. Aí a gente volta naquele início de Deus velar. E aqui tem zelo. Deus zela, de zelar, de cuidar, de vigiar, de fazer com que ela aconteça nos mínimos detalhes, da maneira correta, da maneira exata. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e, por isso, ele garante o cumprimento de suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: veste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, eu sou cuidadoso com aquilo que sai da minha boca para a sua vida. Eu não falo qualquer coisa para te ludibriar, diz o Senhor, para te enganar. O que sai da minha boca é para frutificar na sua vida, e vai acontecer porque eu velo pela minha palavra. Eu faço acontecer o que eu digo. Como eu falei antes da irmã, muitos de nós queremos tanto uma coisa que a gente começa a acreditar que aquilo é promessa. E aí começa a demorar, a gente começa a orar pela promessa. Como eu já falei, por promessa não se ora. Por promessa se aguarda, se espera e deixa Deus fazer a parte dele. Enquanto não acontece, eu vou vivendo melhor com Deus. Enquanto não acontece, eu ergo as minhas mãos e adoro ao Senhor. Enquanto Deus não promete o que Ele quis prometer, não o que eu quis que Ele me prometesse, eu adoro. Que essa é a diferença. Deus me promete aquilo que Ele quer prometer. Eu não posso prometer para você aquilo que eu não posso cumprir. Mas se você chega para mim, a minha neta vai fazer 3 anos agora em março. Se ela chegar para mim e falar assim: vô, eu quero uma boneca. Não é qualquer boneca, eu quero aquela boneca. O Senhor me promete que vai me dar aquela boneca no Natal. Ou seja, ela quer muito aquela boneca. Então, para que eu que tenho o dinheiro para comprar, o poder para dar, a condição de dar, ela me faz prometer a ela que eu vou dar a boneca. Então, meu avô falou que vai me dar, ele me prometeu, ele vai cumprir a promessa. Não é assim que Deus faz. Deus, eu quero aquilo ali, então me promete que vai dar aquilo. Não, não é assim. Com Deus funciona assim: olha, eu tenho para você aquilo ali e eu te prometo dar aquilo ali. Vai ser bom para a sua vida. Aí você olha e fala: caramba, isso aí vai ser bom realmente. Quando é que o Senhor vai me dar? Ainda não está pronto. As coisas estão prontas, mas eu preciso preparar você para receber o que eu vou dar. Então eu vou te dar estrutura, vou te dar entendimento, para quando vier a bênção, você não desperdiçá-la. Percebe? Então a gente não pode se comportar
como a minha neta de 2 anos e meio. Ah, eu quero. Olha, o senhor falou que ia me dar e não me deu. Não, você me obrigou a prometer, porque você quer tanto aquilo ali que quer que eu compre e quer que a responsabilidade agora de cumprir é minha, porque você acha que eu tive que fazer a promessa por mim, mas eu fiz por você. O homem faz isso. Com Deus não funciona assim. Deus é lindo. Se ele falou que vai fazer, ele faz. Eu estando aqui hoje fazendo esses vídeos, ele disse que seria assim e assim está sendo. Você vivendo as maravilhas que vive hoje, ele disse que seria assim e assim está sendo. E a sinopse 2 fecha dizendo: a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Terceiro ponto: tipos e propósitos das promessas de Deus. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro, muito importante esse daqui, olha que legal. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus em Belém de Judá, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja e muitas outras profecias que haverão de se cumprir. São absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Então, vamos partir de um lado mais prático para explicar para você o que é ou o que são promessas incondicionais. Quando Deus nos faz ou nos dá uma promessa incondicional, Ele não olha para o que está acontecendo, para a circunstância e nem aquilo que eu sou, o que eu tenho. Existem promessas que não há condição, ou seja, Ele não colocou nada para que eu venha fazer para receber essa tal promessa. Então aqui, o escritor aqui, ele coloca alguns exemplos, como a salvação, a ressurreição e tal. Vamos lá. A gente vai ler agora o segundo tópico para ensinar melhor o primeiro e assim a gente fecha os dois, que fala das promessas condicionais. O primeiro fala das incondicionais e o segundo aqui vem falando das condicionais. Então entenda, diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstância, de tempo e da atitude para se cumprir ou não cumprir. Entende? Então, as que são condicionais, elas precisam da circunstância. Poxa, para acontecer eu preciso derrubar o muro de Jerusalém. Bom, para Deus cumprir essa promessa, eu preciso derrubar o gigante. Bom, para Deus cumprir essa promessa na minha vida, eu preciso largar a bebida, eu preciso parar de fumar. Bom, para Deus cumprir essa promessa, eu preciso me casar, eu preciso mudar as vestes, eu preciso mudar a fala, eu preciso fazer um seminário. Bom, para Deus cumprir, a condição é isso, porque em tanto tempo, aí depende do tempo, vai acontecer isso. A incondicional é o inverso. Deus, ele pega a fase pronta, aconteceu, já era e está na conta de Deus, ele quem sabe. É tudo na conta dele, é tudo por ele. Deu para perceber a diferença? E aí, promessas, continuando aqui. Promessas de saúde plena ao povo judeu condicionadas a obediências às ordenanças divinas. Por exemplo, isso está em Êxodo 15:26. Olha, eu vou te dar uma saúde maravilhosa. Você terá vida em abundância aqui na terra, mas você terá que obedecer. Olha, você vai ter uma saúde de ferro, mas você não pode comer gordura. Olha, você vai ter uma saúde maravilhosa, mas você não pode exagerar no açúcar. Isso é uma condição. Olha, você vai ter, mas se perder aqui, você não vai ter. Olha, você vai ter um grande casamento, um bom casamento, duradouro, maravilhoso, se você
for assim, 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 assim. Essa é a condição. Olha, eu vou lhe dar um povo para cuidar, eu vou lhe dar um ministério, eu vou lhe dar um dom para que você use e seja usado, mas precisa acontecer assim, 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 porque se você não fizer, a gente vai estar com problema. Deu para entender mais ou menos como é que funciona a promessa condicional, com condições, e a sem condição? Então, existem promessas na minha e na sua vida que elas são condicionais. Promessas que só se vão cumprir se houver em nós arrependimento, amadurecimento, entendimento. Deus não vai nos dar algo que a gente não entende e a gente não vai utilizar. E aí, como a gente não consegue viver o mundo de Deus, aquilo que Deus tem e quer para nós, a gente começa a colocar álcool no fundo do caqui para forçar a maturação daquele caqui. Então ele deixa de amadurecer de forma natural. A gente quer acelerar o processo. E o processo de Deus não se acelera. Se vive um dia de cada vez. Gente, eu queria estar fazendo tantas outras coisas. Vocês não fazem ideia de quão maravilhosas são as promessas de Deus na minha vida, mas eu já queria estar fazendo, Deus me prometeu voltar para a televisão, pegar esse nosso formato aqui, que passa no YouTube, passar na TV local aqui na minha cidade. Alguns meses atrás, quase que eu enveredo, mas eu senti que não era o momento. Olha só, se eu tivesse ido, eu teria que parar, porque nós tivemos aquela nossa última parada. Percebe como é que não era de Deus no momento? Mas ele disse que vai acontecer. Então existem algumas circunstâncias. Existem algumas coisas que estão sendo feitas que eu preciso me preparar, me organizar, me condicionar para que tal feito aconteça. Lógico, daqui a pouco vai acontecer. Daqui a pouco essa aula vai estar na televisão para as pessoas daqui da nossa cidade assistir, para você continuar vendo pelo YouTube, continuar se inscrevendo no canal, deixando like, aquela coisa toda. Porém, Deus tem uma promessa, porque Ele me deu o ministério das comunicações, de falar dele, de apresentar ele através de veículos de comunicação desde muito jovem. Quando eu comecei a mexer com rádio, eu era ouvinte de rádio, sempre fui um radiofônico e passei a ser um comunicador de rádio, vivendo tudo aquilo que eu escutava quando eu era criança, sem saber que isso seria ministério, até porque eu não tinha ideia que ia me converter. Eu comecei a trabalhar com rádio aos 17 anos, né? Lá em Barra de São João. Eu morava em Rio das Ostras. Isso faz tempo, viu? Isso foi em 89, 90, né? 1990, por aí. Eu estava perto dos 18 anos, quando eu comecei a trabalhar em rádio, numa rádio comunitária. Foi meus primeiros passos. Depois eu continuei trabalhando, aprendendo. Quando eu me converti aos 24, a primeira coisa que eu fui fazer foi programa de rádio evangélico, porque foi quando começou a aparecer alguns programas de rádio. E demorou para eu entender também que isso era um chamado, era um dom que Deus havia me dado da comunicação. Hoje estamos na era do streaming, de ter um celular aqui na frente, uma câmera, um microfone, uma mesa, um laptop aqui, e a gente poder falar. Enfim, a evolução da tecnologia. Porém, a comunicação continua, e são muitas as pessoas que são alcançadas através do que a gente fala aqui. Por isso é importante de você deixar o like e compartilhar, de você ser abençoado, fazer crescer a nossa igrejinha, que está crescendo. Vamos para o terceiro parágrafo. O propósito das promessas de Deus. Qual é o propósito quando Deus nos promete alguma coisa? Quando Deus nos promete alguma coisa, serve para quê? Escute, ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O primeiro propósito de Deus é de estabelecer uma aliança. A primeira promessa é de amizade. Vamos fazer um trato. Vamos fazer aqui uma aliança. E aí eu pergunto, você tem aliança com Deus? Foi quebrada a sua aliança com Deus? Pense. Chora não. Pense. Segundo, Jesus, onde é que eu estava aqui? Me perdi um pouquinho. Segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de o justo Noé. Ou seja, uma segunda promessa foi feita
dando continuidade à raça humana. A primeira foi uma aliança feita com Adão. Na segunda, a continuidade da raça humana a partir de Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar a sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estamos sozinhos no mundo. Ou seja, a terceira e o mais importante propósito de Deus nos fazer uma promessa e cumpri-la é porque Ele gosta de velar pela sua palavra. Deus, Ele é apaixonado em liberar uma palavra para a sua vida e fazer cumprir. Quando a palavra é dada por Ele, quando a palavra é liberada por Ele, quando a palavra não é liberada por Ele, não vai acontecer. Então você não tem que sair da igreja porque Deus não fez. Ora, Ele não fez porque Ele não prometeu. Se Ele vai fazer ou não, se achegue a Ele. Muitas são as promessas de Deus. Hoje, no alto da minha maturidade, eu posso dizer: eu não largo Deus por conta de promessas, se Ele vai fazer ou deixar de fazer. Tem dias que aperta, tem dias que dá, meu irmão, cada pensamento. Só o sangue do Cordeiro, mas a gente precisa seguir em frente, precisa andar para frente. Enquanto não acontece, eu continuo adorando a Deus, como eu já falei antes aqui. E Deus, Ele é maravilhoso para fazer acontecer o que Ele prometeu. Porque tem muita gente sofrendo, talvez seja o seu caso. Poxa, me prometeram que a minha igreja ia encher. Me prometeram que o meu ministério ia gravar CD. Hoje nem CD existe mais. Me prometeram que eu ia. Me prometeram quem? Deus? Não creio ter sido Deus. Muitas coisas na minha vida que não aconteceram, que eu achava que era Deus e não era. Confesso que quando Deus começou a me ensinar isso, me revelar isso, eu fiquei bem frustrado, viu? Mas Ele me deu maturidade para me falar isso na hora certa, numa situação onde eu não ia ficar desviado. Mas é ruim quando alguém te fala alguma coisa em nome de Deus. Mas aí também tem as condições. Talvez muitas das promessas, Deus usou pessoas para falar para você, para falar para mim. Mas eu entrei num campo de incredulidade tão grande, a minha vida foi para uma direção totalmente diferente do que Deus tinha. Como é que vai se cumprir? Deus nos deu algo maravilhoso, está aqui, ó. Mas a gente não se preparou. Ele nos deu uma bicicleta, a gente não aprendeu a andar de bicicleta, então a bicicleta está guardada na garagem. Ele nos deu um carro, a gente não aprendeu a dirigir, o carro está guardado na garagem. Ele nos deu uma casa com uma bela piscina, a gente não aprendeu a nadar, nem comprou boia. A gente não se preparou para receber a promessa. A maior delas é a promessa de Jesus, que começou lá em Gênesis. A gente ainda não se preparou para receber Jesus, sabe? A gente se preparou para ir para o culto, a gente se preparou para fazer uma campanha, a gente se preparou para subir um monte, mas a promessa da salvação, a promessa de ter Cristo, a promessa do relacionamento íntimo com Ele, a gente está trocando por coisas. A gente está igual a Israel, sabe? A gente acha que as coisas é que vão nos trazer felicidade, quando não. Eu fico aqui pensando, como deve estar o coração de Deus vendo a raça humana agir dessa forma? Pois bem. Jesus, a sinopse 3, antes da sinopse 3, diz aqui, ó: quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. E por isso não estamos sozinhos. Deus me prometeu tantas coisas que eu tenho uma certeza tão grande que eu tenho um relacionamento com Ele. Que a gente troca ideia o dia inteiro, a gente bate papo o dia inteiro, vira e mexe, estamos trocando ideia. O meu assunto preferido é falar de Deus. E eu fui convidado a fazer algumas coisas, como por exemplo, a fazer uma faculdade, que eu não tenho uma faculdade de teologia.
E eu estou sendo muito tentado a fazer essa faculdade. Eu fiz o seminário básico, avançado, enfim. Mas eu ainda não havia feito a faculdade. E eu fui convidado a fazer a faculdade. E eu estou muito inclinado a fazer a faculdade. Porque eu vou estar envolvido com pessoas que falam de Deus o tempo todo. E ele é o meu assunto favorito. Não por ser faculdade, não por ser bacharel, mas por estar no meio de pessoas que ele é o assunto favorito de todos nós. Qual promessa que ele vai cumprir? Eu não sei, não é pela promessa, é para estar perto dele. Mas ele me fez uma promessa de fazer faculdade? Deve ter feito, eu não me lembro. Ele me fez uma promessa de fazer faculdade de teologia? Eu não lembro. Mas eu sei que eu preciso estar perto dele. E o assunto que me leva a estar com ele me agrada, vale o sacrifício. Aleluia. Sinopse 3. Ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. E a conclusão vem dizendo: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um cumprimento de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos. Seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus ainda não usou um profeta para falar com você e te prometer alguma coisa, não se preocupe. Leia a Bíblia. Tem uma promessa de Deus para você na Bíblia. Que Deus abençoe, até a próxima aula. Muito obrigado. Estava com muita saudade de vocês, de estar aqui de novo. Então compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal. Vamos fazer crescer a nossa igrejinha. A oferta que se pede no culto, eu peço aqui no início e no final. Não é dinheiro, é a sua inscrição para você que não é inscrito. É você deixar o like nos nossos vídeos, porque todas as vezes que você deixa o like, o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, entendendo que você gostou desse vídeo, por exemplo, ele pega esse vídeo e mostra para outras pessoas. E assim mais pessoas vêm fazendo parte da nossa igreja. Amém? E ative o sininho de notificação, para que todas as vezes que a gente subir um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo e você vai assistir e será muitíssimo abençoado. Compartilhe o link da aula, fica à vontade. Que Deus abençoe demais a sua vida. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Começamos o 4º trimestre. Vai ser bênção, viu? Está sendo bênção. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.